porque até hoje a gente tem esse negócio de mutilações de animais. Só que talvez no passado, até uma civilização dessa, conjectura, tá? Poderia estar fazendo isso porque eles tinham consciência que determinado tripulante necessitavam daquele sacrifício, ou de determinadas partes. Então, o que era geralmente oferecido num sacrifício asteca, por exemplo, né, que eles fizeram bem sanguinário? O coração. E esse tipo de órgão, nas mutilações de animais, que vez ou outra ocorre e estão relacionados também ao fenômeno OVNI, às vezes um dos órgãos que eles extraem é o coração. Às vezes o cérebro, às vezes a língua, às vezes o úbere da vaca, né, as tetas da vaca. A gente não sabe que raio de churrasco que eles estão fazendo lá. Mas é um negócio... é o drive-thru deles. A gente não sabe se essas partes fica legal de um jeito ou do outro. Ou, de repente, algum tipo de estudo que eles estão fazendo. Mas mutilação de animal existe. É diferente de chupacabra, que aí já foram criaturas atacando rebanhos para sugar sangue e alguns órgãos internos que eram liquefeitos através de uma substância que a gente acredita aí, uma substância esverdeada, que era inoculada na vítima, nos animais, e depois eles sugavam. Como eles aguentavam absorver tanto material, tanto sangue, né? Porque ficava totalmente enxágue, é inexplicado isso. A gente fica até pensando, pô, será que eles pegavam esses animais e levavam para dentro da nave, faziam o serviço porco lá em cima, depois largavam o animal, e aí dá a impressão para nós que não tem vestígio de sangue e tal. Mas tem alguns casos em que os animais eram atacados, por exemplo, 20 animais dentro do capril. E depois eram colocados em montes. Tipo, então tem um monte de ovelha aqui e um monte aqui. E tudo sem sangue. Agora, imagina só, um animal selvagem atacando. Se fosse um animal predatório, alguma coisa, na hora que ele atacou as outras já faziam um pisoteado, uma bagunça lascada. Então, os animais, esses chupacabras, eles tinham o poder hipnótico para neutralizar de alguma forma aqueles animais. Outra coisa que ficou bem evidenciado nessa pesquisa, porque o fenômeno de chupacabras ele aconteceu durante uma onda ufológica, durante um determinado período de tempo, principalmente na década de 90 e princípio dos anos 2000 ali. Tem um livro também chamado Olhos de Dragão, do Carlos Alberto Machado, maior especialista em chupacabras do Brasil. Ele é um professor universitário e tal. Ele escreveu esse livro dentro de uma metodologia científica, analisou cientificamente pelo de chupacabras, pegou lá o depoimento de veterinários que analisaram os animais, tudo. E uma coisa que a gente ficou pensando e que está no livro é que esses seres tinham o poder também de reconhecer um hormônio feminino, porque geralmente as vítimas eram fêmeas. Então, e os machos eles deixavam vivo, mas atordoavam. De que forma que eles atordoavam os machos? Cortando a orelha. Então, por exemplo, vamos supor lá, você tem a ovelha macho e ele cortava a orelha. Então, ele ficava totalmente desnorteado. Esse fugia e ficava meio assustado. Já as fêmeas todas eram feitas buracos, né? Onde eram pequenos buracos onde era extraído sangue e alguns órgãos internos. Um negócio impressionante. Se fosse animal predatório, selvagem, a gente teria caso de chupacabra até hoje. Pode ver que parou. Então foi um fenômeno que ocorreu naquela época. Geralmente eram vistos objetos voadores não identificados, luzes, nas noites anteriores, ou no dia dos ataques, ou nos dias posteriores. E em alguns poucos casos, era visto também esses seres, esses chupacabras, que era feinho o bicho, hein? Garra, dente, olho vermelho, tinha uma espécie de crista, uma aleta aqui, que às vezes ele dava um salto e meio que planava. E esses bichos eram vistos junto com esses greys, né? Com esses baixinhos cabeçudos aqui. Então, tudo indica que eles eram coletores. Os animais eram máquinas biológicas coletoras de material, e os
e coordenado por esses. Será que eles não seriam os pets desses Greys aqui? Tipo um cachorrinho do ET, né? Um labrador, às vezes é cego também. Você imagina você ter um robô biológico, seria uma coisa sensacional. Um ser ali, sei lá, lobotomizado, cumprindo determinadas funções, seria para eles algo sensacional.